E o nosso momento de catequese agora, chegando com o capítulo 37 da parte terceira do livro Filoteia, que trata sobre os desejos. Nesse capítulo, de maneira muito especial, São Francisco de Sales vai falar sobre a questão dos desejos. E ele, inclusive, destaca a importância da gente direcionar esses desejos de forma adequada, até para evitar armadilhas espirituais e até mesmo gastar tanta energia, não é assim? Ele começa enfatizando que não devemos desejar nada de mal. Por quê? Porque isso corrompe o coração. Além disso, ele alerta contra desejos perigosos. Que tipo de perigo, Ivanildo? Perigosos para a alma, como o envolvimento excessivo em entretenimentos. Lembra quando a gente pega o celular e passa tempos e tempos e tempos lá, é um vídeo, é outro, é uma postagem, é outra, curte, comenta, daqui a pouco vai passando o dedo e só subindo, quem fica aí no Instagram, nos rios da vida. E quando a gente vê lá se foi embora meia hora, 20 minutos, uma hora, e a gente gastou um tempo demais. Numa das formações anteriores, a gente percebeu também que falava sobre entretenimento. O entretenimento é aquilo que a gente precisa para a nossa vida espiritual, para a nossa vida comunitária, a nossa vida em família. São divertimentos justos. Mas quando ele passa a demandar um tempo excessivo da gente e um retorno excessivo a essas práticas de tipo de entretenimento, ele já passa a fazer parte de um expediente. Então já não é entretenimento, passa a ser ocupação. Então a gente cuide disso, que a gente cuide disso. E até de honras vãs, é o que a gente chama de vanglória. Ter cuidado também com cargos importantes. Você está em cargo importante? Tenha cuidado para que não suba a cabeça. E ele ainda fala sobre, na realidade espiritual, visões e êxtases. Você mesmo, que tem essas supostas visões e esses supostos êxtases, ou verdadeiras visões e verdadeiros êxtases, muito cuidado. Por quê? O perigo disso tudo reside na vaidade e nas ilusões que esses desejos podem trazer para o ser humano. Porque a gente pode achar que é alguma coisa. A gente pode se achar alguma coisa. Mas quando a gente vai para a comparação com o que nós somos diante de Deus, somos tão pequenos. E precisamos reconhecer o nosso lugar de criatura e o lugar dele enquanto Deus. São Francisco de Sales adverte principalmente contra o desejo de coisas futuras e distantes. Muitas vezes a gente se ocupa tanto das coisas do futuro e esquece de viver o agora. A gente está tão preocupado como vai ser amanhã, como é que vai ser, com quem eu vou viver, com quem eu vou ficar, para onde eu vou, será que eu vou ficar rico, será que eu vou ficar pobre? E a gente esquece de viver o presente que Deus nos dá, que é o tempo atual, o tempo de hoje. Então, isso, primeiro, causa ansiedade em nós, já é provado cientificamente. A ansiedade é excesso de futuro. Isso pode distrair o nosso coração, causar inquietações desnecessárias, impedir a atenção ao que nós temos para fazer agora. Ele, inclusive, critica desejos que são inúteis, como aspirar um estilo de vida incompatível com o próprio estado ou até exercícios inconvenientes. E num dos programas do YouTube que a gente trouxe aqui, numa das lives, no nosso Conexão de Fé, numa conversa com o Emmanuel Stênio, ele falava já disso e isso me chamou muita atenção. Às vezes, nós vemos o estilo de vida do Instituto Hesed, vemos o estilo de vida do Frei Gilson, e queremos viver igual, tal qual Frei Gilson, tal qual o Instituto Hesed. Ei! Eu, enquanto homem casado, pai de família, não sou chamado a viver a vida deles. Embora eu beba da espiritualidade, embora eu possa me esforçar para rezar o rosário, fazer ali as campanhas de oração como a Quaresma de São Miguel, o rosário de madrugada, o problema não é esse. O problema é, de repente, a gente querer viver uma vida para a qual ele escolheu e que é a vocação dele, que ela escolheu, enquanto as irmãs do Instituto Hesed, e que é a vocação delas. Eu não posso largar mão da minha vida. Quando eu digo minha vida, enquanto pessoa casada, enquanto chefe de família, ou enquanto responsável de casa e tantas outras coisas, enquanto jornalista, independente aí no seu emprego, no seu trabalho, você tem um estado de vida próprio e um desafio próprio para vivenciar esse estado de vida. Ele, também São Francisco de Sales,
Toca na questão da variedade de desejos espirituais. Inclusive, aconselha o discernimento na escolha daquilo que realmente é útil para crescer espiritualmente. Ele usa a metáfora da convalescença para enfatizar que nem todos os desejos que nós temos são prontos para ser colocados em prática de imediato. Ele, inclusive, recomenda consultar um diretor espiritual para orientação nesse sentido. Para quê, Ivanildo? Para discernir que tipo de exercícios espirituais eu preciso fazer. E quando ele fala sobre desejos mundanos, ele destaca que o desejo desordenado por coisas materiais pode causar inquietação e desassossego. É quando a gente nunca está satisfeito com o que a gente tem. Desejar as coisas materiais não é o problema. É o desejo desordenado. É o desejo, digamos, compulsivo. Eu quero ter, eu quero ter, eu quero ter. E às vezes vem mesmo sem poder ter. Ele sugere que seja buscado um equilíbrio, regulando esses desejos para poder alcançar a paz interior. Em resumo, minha gente, o capítulo hoje, 37 da parte terceira, com o tema Os Desejos, São Francisco de Sales incentiva uma abordagem equilibrada em relação aos nossos desejos, evitando extremos, buscando principalmente a direção espiritual apropriada e priorizando o discernimento para que os desejos não se tornem obstáculos no caminho da busca espiritual e no nosso caminho da salvação. Que Deus nos ajude e que Ele nos oriente, porque tudo isso são ingredientes necessários para nós alcançarmos as vitórias de Deus.